Vamos ver aqui o novo final de Boku no Hero. Teve casal, finalmente. Vídeo do mestre Linkzinho. Bora lá. Bicho, o final de Boku no Hero Academia a esse ponto já pode ser considerado uma metamorfose, né? A gente teve o final. Inicialmente a gente teve o capítulo 430 alguns meses atrás, que foi o final da história. E depois o autor não ficou muito contente com o final, foi lá, lançou 30 páginas a mais, capítulo 431. Aí agora, um tempo depois, ele decidiu que queria fazer mais uns negócios lá. Tome, lançou mais 4 páginas, com coisas extras novas, respondeu um monte de pergunta do público e ainda foi Eu nem vi. Nem vou ver. grossão pra responder as perguntas, viu? Pois é, jovens. O final de Boku no Hero Academia. Todo mundo sabe que alguns meses atrás, quando a gente chegou no final de verdade da história, muitas pessoas não gostaram, né? Depois a gente teve aquele final estendido, que todo mundo pagou um pau. O autor foi lá e acrescentou as 30 páginas novas, tirou o Midoriya do Betinha sofredor pro Shed Alpha, onde ele conseguiu terminar com a Araraka, terminou feliz, virou um professor ao mesmo tempo herói, ganhou uma armadura de graça lá, a vida dele tava aí, de vento em polpa. E agora, mais um acréscimo no final, mostrou não apenas a Eri agora com um violãozinho muito fofa, a All Might vive sendo o diretor da escola, como também mostrou que o meu menino Midoriya está indo a caminho do primeiro lugar entre os heróis mais populares do Japão. Atualmente ele já tá em 4º lugar nos maiores do ranking e já passou o Bakugou. Toma essa, seu otário. 8 anos sendo herói profissional. Não, isso do Bakugou foi puramente pra combater os memes online. Puramente. Puramente pra combater os memes online. Profissional pro Midoriya te passar em 2, hein? Noob. É, rapaziada. Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. Hoje a gente tá aqui, jovens, pra poder falar sobre essas coisas novas que foram acrescentadas no final de Boku no Hero Academia. Eu sei que eu já falei bastante do final dessa história aqui, né? Dos 15 finais que a história já teve. Mas hoje eu tô aqui, jovens, não apenas pra poder falar sobre isso em específico, mas sobre construção. O que aconteceu exatamente com o final de Boku no Hero pra ele passar por essa metamorfose de ser um final que muita... Burnout do autor, pressão, cansaço... retaliação do público e um monte de outras coisas, provavelmente. A gente detestou bastante pra agora ser um dos finais mais gostados aí dos últimos tempos, e cada vez que o Correio lança alguma coisa nova sobre esses finais... Mais gostados dos últimos tempos também, calma lá, tudo bem, ele corrigiu muita coisa, legal, parabéns, melhor isso do que nada, antes tarde do que nunca. Mas a competição tá com o quê? Com o Jujutsu Kaisen? Com Kimetsu no Yaiba? Entendeu? O arco final de Boku no Hero é assim, né? Antes dos capítulos finais, a cena lá do Midoriya correndo, todo mundo estendendo a mão, e My Hero, um dos melhores capítulos do arco final inteiro. Depois ele caga no próximo, isso que é o foda. Parece que as pessoas gostam ainda mais. É sobre isso que a gente vai falar hoje, então não esquece de se inscrever aí no canal antes da gente continuar, porque isso é uma ameaça. Se inscreve. Linkzinho, me encontra em São Paulo, dia 17 e 18 de agosto. É um desafio, eu lhe desafio, Linkzinho. No evento Comic Market Brasil eu estarei lá. Eu lhe desafio, Linkzinho. Vamos botar todas as nossas desavenças em dia ao vivo. E vocês vão pro evento verificar esse momento histórico onde o Linkzinho será mogado pelo Shed narrativa. Vai, agora. Você não tem escolha. Enfim, senta aí e vem comigo. Acompanhar uma história desde o começo e ver ela acabando é uma sensação estranha, cara. É quase como se você tivesse plantado uma árvore há alguns anos atrás e você fosse lentamente vendo essa árvore crescer. Você vê ela começando a dar suas primeiras folhas, depois ela começar a dar seus primeiros frutos, se tornar cada vez maior e finalmente chegar ao ponto de virar uma árvore grande. Essa é exatamente a sensação que você tem com histórias de shonen, principalmente como Boku no Hero, que é uma famosa história de promessas. Assistir o primeiro capítulo onde você conhece o jovem Midoriya, prometido a se tornar o maior herói. Ver a primeira interação dele com a Uraraka e achar que eles têm uma química bonitinha juntos e que eles poderiam ficar juntos. Aí você vai assistindo isso crescer. A química deles vai melhorando. Midoriya vai treinando pra se tornar Por que o foco do Linkzinho tá sendo na química do Deku e da Uraraka e não da questão do heroísmo, do All Might, da responsabilidade, a passagem da chama, mudança de geração, transição de época, sonhos, necessidades, sacrifício? Por que Linkzinho, por que você tá focando no Deku e Uraraka? Coisas vão acontecendo ao redor da história e você vai tendo todo um caminho pra ter uma promessa de um final interessante. E muitas vezes nos shonens que rolaram nos últimos anos, esse caminho é interrompido. E o final da história acaba ficando meio... bosta. Mas uma grande ironia do destino é que Boku no Hero escapou desse final. Depois de ter tido um capítulo 430 que todo mundo
tudo, achou uma merda, o maluco só cagou e foi lá e fez outro capítulo e acabou a história do jeito que todo mundo queria. Gold demais. Capítulo 432. Isso daqui foi lançado no último fanbook que rolou de Boku no Hero Academia, que basicamente, né, deve ser o último por agora, o que significa que finalmente o Correio deve ter terminado a carreira dele ali como autor de Boku no Hero. Esse daqui é um capítulo bem pequenininho de 4 páginas extras que mostra a Eri um pouco mais velha, que é uma das coisas mais fofas, inclusive, que as pessoas poderiam esperar, né? Tipo, ver aquela personagem que era criancinha e piquititinha na época da história, agora, 8 anos depois, já estudante. Inclusive, ela carrega um violão, muito fofinho esse detalhe dela carregar um violão, faz você lembrar na hora que a primeira vez que ela deu uma risada na vida foi quando o pessoal da UA fez aquela apresentação de música e tal. Ela foi visitar o colégio e lá ela encontra o professor Aizawa, encontra o All Might como diretor vivão, que inclusive até agora sou só eu que acho muito estranho ver o All Might com os olhos dele com a cor normal, é meio esquisito pra mim. E nós terminamos esse capítulo com ela falando que precisa se esforçar bastante, porque ela viu, né, a notícia na televisão mostrando Midoriya usando sua nova armadura de herói. E finalmente, a gente também teve aquele famoso destaque que a gente sempre quis ver, né, do Midoriya sendo reconhecido como grande herói do One for All. Quando ele passa na televisão, conseguimos entender que sim, ele é reconhecido, as pessoas conhecem ele pelo grande feito heróico que ele fez, que é claro, era o que muita gente queria muito ver. Não o Midoriya anônimo, professor, que parece que ninguém conhecia ele direito, mas esse cara aqui, que tá fazendo uma subida forte pro novo ranking, que agora, os 5 maiores heróis do Japão são o Miro, né, o Tintin bombado, merecido também, mano, ele é mó irado, o Todoroki é o segundo maior herói de todos, tá na maldição do pai dele aí, de ficar como o segundo melhor, nunca conseguir ser o primeiro. A Monty Lady, porque ela é bonita e gigante, então... É tipo, foda-se, tá lá. É isso, pra mim tá justo. E o quarto lugar está com o Midoriya, enquanto o quinto está com o Bakugou. No final da fanbook, o Correio também respondeu um monte de perguntas avulsas do público, tipo, umas aleatórias que ninguém se importa, tipo, pergunta do Mineta, quem liga pro Mineta, mano? Morra, Mineta. E outras que são as famosas perguntas polêmicas, famosas. Eu vou defender o Mineta só de raiva. Só de raiva. Eu irei defender o Mineta, só pra testar as minhas habilidades narrativas ao máximo. Que todo mundo queria saber, como por exemplo, perguntaram pro Correio se a Uraraka de fato ficou ou não com Midoriya no final, e ainda assim o malditinho ele quis ser evasivo na pergunta e falou tipo, lê lá e tira suas conclusões e tal, né, que obviamente quando você lê, você percebe que eles ficaram juntos, né, pelo amor de Deus, Correio, se eles não ficaram juntos depois disso aqui, o Midoriya também não merece também, tem que morrer sem Uraraka, pelo amor de Deus. E acho que definitivamente, jovens, agora sim a gente pode dizer que Boku no Hero chegou ao seu final. Esse já é o terceiro vídeo que eu tô falando que Boku no Hero chegou ao seu final, pelo amor de Deus, Correio, para de lançar capítulo extra, por favor. Cara, que baita fanservice bom foi esse novo capítulo extra aqui pro final, né, jovem? Eu imagino, gente, que quando nós chegamos no final de uma obra, imagina que você tá plantando uma árvore, sabe? Ou então cozinhar alguma coisa, sabe? Você vai lá, compra ingredientes, prepara o forno, faz ali, prepara tudo certinho e fica observando enquanto sua comida vai ficando pronta. Falou mais cedo, fazer contagem de quantas árvores o Linkzinho menciona. Eu sei porque isso acontece. Porque esse vídeo ele deve ter gravado em 4 dias diferentes. Ele vai lá, ele grava um pouco do áudio, depois ele faz outra coisa, ele vai lá e grava um pouco, continua o raciocínio. Então por isso que provavelmente ele deve ter começado a metáfora da árvore umas 10 vezes, sem tipo, ter percebido que ficou constantemente falando, imagina uma árvore, imagina uma árvore. A sensação de ver um final bem feito de uma obra é quase como se fosse essa sensação de você ver uma árvore crescendo, sabe? É você ver uma coisa que você tava vendo ser preparada lá desde o início, dando frutos agora. Ver o Midoriya que você viu treinando a vida toda pra ser herói, sendo herói. Ver o relacionamento dele com a Uraraka que você queria que funcionasse, funcionando. Até esses pequenos detalhes como ver a Eri um pouco mais velha, querendo se tornar uma heroína no futuro, por exemplo. Quando na história a gente viu aquele arco de quando ela era uma criança, depois do Overhaul. Hoje em dia, ver ela curada, feliz e vivendo a vida é muito gratificante. Cara, eu acredito que todo esse final de Boku no Hero, depois do capítulo 430, né, que tinha sido o final rejeitado pelo público, todo esse final do capítulo 431, esses acréscimos agora e respostas do Correio, são baita de um fanservice. E eu realmente fico bastante feliz que tenha funcionado, porque eu acho que se tem uma coisa que tem acontecido bastante nos últimos finais de mangá shonen, nos últimos, 6, 7 anos, é uma história terminar e as pessoas acharem uma bosta. A gente tem N exemplos disso acontecendo. História Shingeki saiu em revista shonen ou seinen? Nem lembro agora. O Bleach, Naruto teve um final também bem rejeitado pelo público, apesar de que algumas pessoas gostaram, Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen. Dá pra dar centenas de exemplos de histórias ao longo do tempo que tiveram essa sensação estranha de... Por exemplo, se você quiser voltar pros anos 90, tem Slandunk, que termina no ápice, vencer não sei quem tal, aí término da parte 1. Yeah, vamos pra parte 2. Tá aí 30 anos esperando a parte 2 chegar.
E você tem uma jornada que é exatamente como se você começasse a plantar uma árvore e quando você foi chegando no final, a árvore só morresse, sabe? E desse aquela sensação... o final de Bleach você sente que ele é muito acelerado. Muito acelerado. Não que os conceitos em si sejam ruins, mas ele... tá rolando, você vê um capítulo, acaba. Você quer ver antes disso? Yu Hakusho. Tá no meio da luta, tá o Yusuke lá lutando contra o pai dele. Aí você vira a página, tem um texto. Eles lutaram, todo mundo foi feliz, foi pra casa. Final feliz é isso, tiveram filhos, acabou. Togashi falou, não quero mais fazer, foda-se. Ele tá todo fodido da coluna, problemas e tal, tava de saco cheio da Shonen Jump. Então, Shonen ter final ruim não é uma coisa dos últimos 8 anos, é uma coisa dos últimos 40 anos. Desde que a Shonen Jump é Shonen Jump. Putz, pra que eu vi toda a jornada até aqui se o final ia ser isso? E nisso eu não falo nem das lutas, jovens, ou das conclusões finais que a gente teve em outros capítulos, mas sim da conclusão final dos personagens, de fato. Um mangá que acabou há alguns meses, por exemplo, e que foi feito na mesma geração que Boku no Hero Academia, foi Jujutsu Kaisen, por exemplo, onde o final dele também foi cheio de fanservice. Não, Jujutsu Kaisen não é da mesma geração de Boku no Hero, não. Não é não. Boku no Hero é muito mais antigo que Jujutsu Kaisen. Na época que Boku no Hero começou a ser lançado, ele estava sendo considerado como um dos substitutos de Naruto. Jujutsu Kaisen veio muito depois. Até um pouco desesperado pra poder apelar pro lado legal do público e trouxe vários fanservices como personagens que tinham morrido de volta, tipo, spoiler de Jujutsu Kaisen aqui na frente. Mas existe a personagem da Nobara, por exemplo, que tinha morrido na segunda temporada de Jujutsu, ela foi trazida de volta faltando 3 capítulos pra acabar a história. Muitas pessoas queriam que aquele advogado lá de Jujutsu e o personagem do Yuta também, eles meio que morreram no último arco e depois foram trazidos de volta de novo. Mesmo que tenham rolado essas tentativas forçadas de fanservice no final da obra, por exemplo, não foi suficiente porque não existia uma construção. Uma das coisas mais engraçadas a respeito de Boku no Hero era justamente o fato de que o Kohei fez toda uma história com uma construção muito clara de pra onde ele tava indo. Boku no Hero era uma história de promessa, se a gente for pegar, né? Assim como um Naruto da vida, por exemplo, você assistia Boku no Hero com expectativa de como as coisas iam acabar. Midori ia se tornar o maior herói. A história da família do Todoroki tinha que ter uma conclusão irada. Midori e Uraraka não bastava apenas eles ficarem juntos, né? Eles tinham que ir lá e tinham que comprar um terreno juntos, 2 cachorros, casinha, camisetas com o nome combinando. Esse tipo de coisa que o fã tava esperando ver no Mano, fã de romance é das coisas que mais estraga a obra, né? Puta que pariu, cara. Os caras preferem ver a obra pegar fogo, literalmente, no caso de Bleach, do que qualquer outra coisa. Tipo, se não for exatamente do jeito que eles querem. Da história. Eu lembro de quando veio o último capítulo pela primeira vez, né, o capítulo 430 de Boku no Hero, era aquele famoso momento onde, ironicamente, eu acho que boa parte das pessoas simplesmente ignoraram as lutas finais e toda aquela parte da guerra do arco final de Boku no Hero, porque realmente ver a conclusão de fato dos personagens que você acompanhou ao longo de anos, e aí quando lançou o capítulo final, e eu vi o Midora naquela roupa de professor, com a mesma cara que ele tinha quando ele ainda era aluno, nada... Caralho, Linkzinho, né, professor? Essa roupa de professor, essa gentinha, mané, essa sub-humano, profissão de 3ª categoria. Eu entendo, eu também critiquei muito no meu vídeo essa questão do Midori professor, porque não foi bem executado, foi nada bem executado. Mas ficou muito engraçado. Professor, ai não, mané. Professor, não. Eu não vou ver meu personagem virando professor. Isso já é demais. Ninguém merece tamanho sofrimento. Nada adicional. Triste. Não sendo herói. Não ficando com a Uraraka. Não sendo amigo dos brothers dele da época da escola. Cara, olha essa miséria, mano. Olha essa miséria de Deku. Olha esse desmilinguido aqui. Esse capítulo foi uma bosta, cara, uma bosta. Teve gente que defendeu esse capítulo. Aí saiu os outros. Falei, não, o Horikoshi fez do jeito que ele queria, tá ótimo assim. Aí são mais 2 finais de Boku no Hero. Depois, tá muito melhor agora, adorei. Agora fica bom. Antes tinha os probleminhas, né? Porra, né? Não falei isso no meu vídeo, você não tava me xingando, filho da puta. Eu brigando com as vozes da minha cabeça de novo, né? Então, olha que miserável esse Deku aqui. Vai tomar no cu, filho da puta. Nossa, eu explodi por dentro. Eu tive uma sensação mais ou menos parecida com essa quando eu terminei de ver Naruto, cara. Eu me lembro de ter acompanhado praticamente 10 anos da história daquele maldito moleque loiro irritante falando que ia ser Hokage. E eu sabia desde o começo que tinha uma cerimônia, né, pra poder ser Hokage, já que lá no Naruto clássico, quando a Tsunade vira a 5ª Hokage, tem toda uma cerimônia mó bonitinha pra ela virar Hokage e tal. E desde aquela época eu queria muito ver a cerimônia do Naruto alcançando o sonho dele. O quanto que eu fiquei decepcionado quando chegou no final de Naruto e o final era tipo um
skip dele já adulto. O final do anime era ele casando com a Hinata. E aí só depois que eles fizeram um especial chamado O Dia que o Naruto Vira Hokage. Especial. E aí nesse especial o Naruto desmaiava. Eu fui atrás do especial pra ver essa cena, porque terminou a história e não tinha essa cena. Da filha dele, e aí uma pessoa ia no lugar, e ele não estava presente na cerimônia do dia de virar Hokage. E principalmente o fato de que quando eu vi o Naruto adulto, ele não parecia lá tão hypado assim por estar... Assim, tudo bem, o Naruto adulto triste, ok, faz sentido, a vida adulta, assim que... Mas o dia do Hokage ter sido uma merda é intancável também, tipo... Às vezes a desconstrução não é bem-vinda, cara. Só constrói mesmo, por favor. Já deu de desconstrução, ninguém mais gosta dessa porra de desconstrução. Nossa, eu morri por dentro. Eu morri 3 vezes. E eu acho que isso é tão interessante, cara. O fato aqui é que Boku no Hero, ironicamente, mesmo que o último capítulo em tese tenha sido muito ruim pra muitas pessoas, ele ainda tinha salvação. Porque o Kohei tinha deixado tantas pontas amarradinhas pra poder fazer um final bacana, que bastava ele seguir o que ele tinha construído desde o começo. Eu ainda acho meio estranho, inclusive, jovens, até hoje, a ideia de que o capítulo 430, em tese, era pra ser o último, sabe? Tipo, o Kohei realmente tinha essa ideia de fazer o Midoriya terminar sendo um professor e dizer que ele não consegue mais encontrar o pessoal da escola, e é meio que isso, ele tá vivendo uma vida meio solitária agora, porque quando você olha pra esses últimos 2 capítulos agora, é tudo tão legal, cara, é tudo tão felizinho, tão bonitinho, né? Ver o Midoriya sendo um herói destrói qualquer sensação negativa que você pudesse ter com o fato de que, ele não é o número 1, porque parece que você não tá tendo um final mesmo da história aqui, mas uma parte conclusiva da história, tipo, você não termina a história com ele ficando com a Uraraka, mas ele tá começando a sair com a garota que ele gosta. Você não termina a história com ele sendo o número 1, mas ele é o número 4, ele tá subindo ali. Provavelmente no futuro ele vai ser o número 1, só que a gente não precisa ver esse momento específico. Quando a gente teve o final do 430, a gente tinha o Midoriya sendo um professor com uma cara meio de bosta, assim, não parecia que ele tava tão animado sendo professor. Agora, a gente sabe que ele gosta de ser professor, porque mesmo virando herói, ele continuou dando palestras no país inteiro. Temos alguns outros detalhes... Quase como se o Horikoshi tivesse visto meu vídeo corrigir no último capítulo de Boku no Hero e tivesse implementado tudo que eu falei, né? Muito suspeito. Personagens novos, o resto do pessoal da 1A apareceu agora sendo heróis, é tudo tão gratificante pra poder ver nesse final, que realmente é quase como se fosse essa sensação mesmo, sabe? Você plantou uma árvore lá no capítulo 1 quando você depositou uma confiança e um hype em Boku no Hero, e você foi aos poucos vendo esse hype crescer e se tornar cada vez mais realidade. É muito legal saber que, apesar de ter desgostado de boa parte do último arco de Boku no Hero, agora, hoje em dia, né, alguns mesezinhos depois aí que o mangá acabou oficialmente, a gente pode estufar um pouco o peito e dizer que o final de Boku no Hero, estranhamente, foi um dos mais gratificantes dos últimos tempos. Jujutsu Kaisen, que todo mundo achava que ia ter um final pica, teve um final meio... bosta! Até histórias muito grandes, como Shingeki no Kyojin, que todo mundo achava que o final ia ser irado, o final foi meio bosta, depois que finalmente acabou, é uma ironia. Mas eu realmente fico feliz que o Kohei tenha conseguido chegar em um final que pelo menos tenha soado gratificante pro seu público. Acho que a grande maioria dos mangakas não conseguem fazer muito disso hoje em dia e podem acabar até ficando um pouco chateados ou frustrados por causa disso. E realmente, se você for parar pra pensar, os caras ficaram anos trabalhando nas histórias e naqueles personagens bem mais do que a gente que acompanha, então, com certeza absoluta, eles merecem esse amor que o Kohei tá recebendo agora pelo final de Boku no Hero. Fora o momento, é claro, que ele parou de receber amor para as pessoas odiarem ele porque ele tinha desenhado a Mirko muito branca no Twitter. Vocês viram isso, inclusive? Que o Kohei foi lá e desenhou a Mirko branca demais, as pessoas começaram a odiar ele. Acho melhor encerrar em bons termos, não é? De qualquer jeito, jovem. E vocês? O que acharam aí de toda essa jornada pro final agora? Acredito eu que acabou de verdade de Boku no Hero. Gostaram? Não gostaram? Bom, não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço. Valeu, falei, até mais. Fui! Vídeo do mestre, né? Vídeo do mestre você só aceita, concorda, baixa a cabeça. Porque o linkzinho é o brabo. O cara começou um canal de anime e já vai me superar. Mas também eu sou vagabundo, não posto no meu canal principal. Cara, eu não vou ver esse último capítulo não, Boku no Hero já deu pra mim, inclusive quero vender minha coleção. Estou vendendo minha coleção de Boku no Hero. Da edição, vou ver aqui rapidão. Edição 1 até a edição 24. Quem quiser comprar, R$10 cada uma aí. Mais o frete, é isso aí, entre em contato comigo. Tanto faz aí, dá um jeito. Quem for do Rio de Janeiro quiser retirar em mãos, melhor ainda. Tenho que abrir espaço e conseguir dinheiro aqui em casa, que tá foda. Mas... o povo tá xingando o linkzinho, mas ele não falou nada demais dessa vez. Ele não falou nada, ele comentou o capítulo e não tem muito mais o que comentar mesmo não. É mais ou menos isso aí, essa questão da percepção do público. Eu acho que ele falou bem as coisas, pô.
Ele falou de árvores, mas nem falou. Do jeito que vocês falaram, parecia que ele ia falar de árvores o tempo todo. Ele só reintroduziu o mesmo assunto 2 vezes, tá? Então é isso aí. Muito bom. Concordo com o linkzinho. Não ironicamente concordo com muita coisa que ele falou aqui. É isso aí.